Na aula de hoje nós vamos estudar os gráficos de uma função, né? Nós conversamos a respeito na aula passada. Falamos que uma função pode ficar bem determinada por meio de uma fórmula matemática, né? Principalmente se for uma função em que os conjuntos sejam conjuntos numéricos, né? Também a gente pode mostrar uma função estabelecendo diretamente uma relação usando os diagramas de Venn, bota um conjunto do lado do outro e indica exatamente qual a imagem de cada um dos elementos do domínio, né? É isso, aí a gente pode formar o conjunto imagem dessa maneira, né? Mas podemos usar fórmulas e podemos usar também os gráficos, né? Para a gente falar de gráfico, vamos rever um pouquinho alguma coisa sobre o plano cartesiano, que vocês já estudaram lá no ensino fundamental, né? Tem uma noção boa do que é isso, né? Esse filósofo René Descartes, aí, que fez os trabalhos dele no século XVII, né? Tem muitos trabalhos nessa área, né? Filósofo matemático, um dos mais importantes de todos os tempos, né? E, bom, ele criou o plano cartesiano justamente para poder fazer uma relação entre álgebra e geometria, né? Essa ideia de Descartes, que vale até hoje, né? Ele queria representar planos, retas, curvas, círculos através de equações matemáticas, né? Claro que ele fez isso com muito sucesso. Eu queria que a gente desse uma relembrada de como é que é o plano cartesiano. Lembrando que o plano cartesiano não é nada mais, nada menos do que um plano, né? O conceito de plano todo mundo tem, né? Como se diz, plano a gente não define, né? É uma das coisas que fazem parte das entidades fundamentais da geometria. Mas todo mundo entende o que é o plano, né? Agora, um plano munido de um sistema de eixos, ou seja, um par de eixos perpendiculares. Esses eixos são retas, né? Lembrando que retas são infinitas. Então, quando a gente faz um plano cartesiano, a gente está, na verdade, fazendo um plano, uma representação gráfica daquilo. Mas é muito comum, você coloca no quadro, dá dois eixos, um horizontal e um vertical, não é isso? E aí você tem aí um plano. Então, minha gente, como nós já dissemos, o plano cartesiano é um plano munido de dois eixos. O eixo vertical, também conhecido como eixo das ordenadas, o eixo dos y, e o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, ou o eixo do x, né? Por meio do plano cartesiano, a gente pode determinar de maneira precisa, inequívoca, a posição de qualquer ponto no plano, né? Basta que a gente associe a cada ponto um par de números, que seria exatamente o valor da projeção do ponto sobre o eixo do x, que nós vamos chamar de abscissa, e o segundo número seria o quê? O valor da projeção do ponto sobre o eixo dos y, que nós vamos chamar de ordenada, né? Esses valores correspondem exatamente à distância, né? Veja bem, vou marcar aqui um ponto, por exemplo, o ponto A. Esse ponto A, se vocês observarem, ele é um ponto de abscissa 1, 2, 3. Ó. A projeção do ponto A sobre o eixo do x dá exatamente aqui no 3. Né? E a projeção do ponto A no eixo vertical, ou eixo dos y, deu 4. Né? Nós estamos usando o software GeoGebra Classic. Super interessante. Se eu clicar com o botão direito, ó, aqui eu venho as coordenadas, ele vai me dar as coordenadas. É o ponto A, 3, 4. O primeiro número é sempre a abscissa, x. O segundo número é sempre ordenada, 4. Por isso a gente fala que isso aqui é um par ordenado. Todo ponto do plano, ó, a qualquer ponto do plano, está associado um par de números reais. Né? E essa aqui, esse ponto, o ponto B, já é um ponto de abscissa 11,28 e ordenada 2,8. Não é isso, minha gente? Essa região aqui, ó, à direita do vertical e acima do horizontal, a gente chama de
primeiro quadrante. Então, isso aqui é o primeiro quadrante. Tá? É toda essa região aqui, ó, né, que está à direita do eixo vertical e acima do eixo horizontal. Ou seja, é a região em que x é positivo, porque está à direita de zero, e y também é positivo, porque está acima do zero. Né? Acima do zero. Então toda essa região é chamada de primeiro quadrante. Ok, gente? Bom, se eu venho para cá, ó, já estou aqui no ponto, vamos tentar marcar o ponto menos 6, 4. Vamos lá ver. Isso mesmo, menos 6, 4. Né? Esse ponto já está no segundo quadrante, não é isso, gente? Porque segundo quadrante, olha aqui, está do lado de cá. Ele agora está à esquerda do eixo vertical e acima do eixo horizontal. Portanto, é um ponto do segundo quadrante. Aqui, ó, o valor de x é negativo, mas o de y é positivo. Vamos lembrar sempre disso, gente. O primeiro número do par ordenado que determina um ponto no plano cartesiano é o x. O segundo número é o y. Vamos lá, vamos pegar um outro ponto agora no terceiro quadrante. Ó. Terceiro quadrante, nós temos o quê? A abscissa negativa, menos 4. E a ordenada também negativa, menos 2. E finalmente o quarto quadrante, vamos pegar esse ponto aqui, ó. No quarto quadrante a gente tem o ponto de abscissa 7, portanto positivo, porque a projeção do ponto F sobre x está à direita do zero, portanto a abscissa positiva e ordenada negativa, menos 3. Tudo bem, gente? Ficou claro isso para vocês? Então é isso. Plano cartesiano é isso. É uma maneira inequívoca e precisa de você dar um endereço, digamos assim, de qualquer ponto no plano. Né? Da mesma maneira, você pode dar um endereço, por exemplo, de onde você mora, falando apenas a rua e o número, quer dizer, um par de informações. Né? Com um par de informações, você encontra naturalmente todos os pontos no plano. Né? Claro que se você estivesse numa cidade vertical, se você está numa cidade vertical, não adianta falar o número e a rua, você precisa saber um pouco mais, porque naquele mesmo ponto tem um prédio, vão ter pessoas que moram no primeiro andar, no segundo, no terceiro, no quarto, aqui, você vai precisar de uma terceira informação. Da mesma maneira, tá? Quando a gente está tratando de pontos do plano, é suficiente o par de informações, não é isso? E o que está combinado é isso. Primeiro número do par ordenado é o número da, refere-se à abscissa, é a projeção daquele ponto no eixo horizontal. O segundo número é a ordenada, que é a projeção daquele mesmo ponto no eixo vertical. Ficou claro, galera? Nós vamos precisar desse conhecimento para estudar o gráfico das funções. Olha, a gente viu lá atrás, né, que uma função pode ficar bem determinada por meio de fórmulas, também por meio de gráficos. Né? Eu posso usar, por exemplo, o diagrama de Venn e mostrar a relação entre cada elemento do domínio com os elementos do contradomínio, e formando assim um conjunto de imagem. Essa é uma maneira também de representar a função. Naturalmente não vai servir para conjuntos infinitos, né? Conjuntos numéricos infinitos, né? Você não vai poder fazer um diagrama de Venn com todos os elementos, né? Isso não é viável. Mas a gente pode representar também por meio de gráficos, usando o plano cartesiano, né? Bom, se eu quiser a imagem de uma função que está determinada por uma fórmula, essa que está aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, né? Se eu quiser saber a imagem de um determinado elemento do conjunto, aliás, de um determinado elemento do domínio, né, vamos lembrar que nós estamos tratando de funções de variáveis reais. Então o domínio pode ser uma parte do real. Nesse caso, a gente sabe que o domínio é o próprio conjunto dos reais, porque nós não temos nenhum impedimento para transformar. Lembra que nós citamos aqueles casos, né? Quando as funções envolvem operações usuais,
Nosso único problema está na divisão por zero e na raiz de índice par de números negativos. Como a gente não tem divisão nem raiz nessa fórmula que está aí, as operações são tranquilas para qualquer número real, né? Qualquer número real posso elevar ao quadrado, subtrair e somar, não é isso? Não tem nenhuma dificuldade aí. Por isso mesmo posso garantir que nessa função o domínio é R. Então qualquer número real que eu quiser saber a imagem dele por essa função, né? Lembrando sempre que a imagem de um número por uma determinada função é exatamente o número que ela transforma, né? Por exemplo, se eu quero saber a imagem do número 10, eu quero saber em que essa função aqui transforma o número 10. Eu posso ver também com que elemento do contradomínio o número 10 está relacionado. São maneiras de falar sobre a mesma coisa, né? Eu peguei alguns exemplos aqui para a gente comparar uma forma gráfica com a fórmula, com a maneira por meio de fórmulas. Então vamos lá, se eu quiser a imagem do menos 1, onde está o x, põe o menos 1. Então vai ficar como? Menos 1 ao quadrado menos 4 multiplicado por menos 1. Isso aqui vai dar 1 mais 4 mais 3, que é 8, não é isso? Se eu quiser agora do 1, só para comparar, 1 ao quadrado menos 4 mais 3 vai dar 0, né? Da mesma maneira o 3, ó, 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 3 também dá 0. Peguei também aqui o 4, ó, 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 3 também deu 0, tá certo? Como é que ficaria isso lá no gráfico? Bom, este gráfico aí foi feito, é o gráfico daquela mesma função que foi representada pela fórmula do slide anterior, né? Então, evidentemente, se é o gráfico da mesma função, ele tem que me dar as mesmas respostas, né? Então, se eu fizer consulta daqueles valores aqui no gráfico, o resultado tem que ser o mesmo, né? Senão o gráfico está errado, né? Vamos lá, primeiro valor que a gente viu foi menos 1. Lembra lá, a imagem menos 1 deu 8, né? Vamos ver aqui o que acontece. Menos 1, 8, olha só. Tá vendo aqui? O ponto C é um ponto do plano cartesiano, cuja abscissa é menos 1 e a ordenada é 8. Então o ponto C é um ponto do gráfico e ele indica o quê? Que a abscissa dele é menos 1 e a ordenada dele é a imagem de menos 1 por F. Ou seja, o ponto C é um ponto de abscissa menos 1 e a ordenada F de menos 1. O que a gente está olhando aqui é 8, tá vendo? O outro número que nós consultamos foi 1. Menos 1, olha aqui 1, ó. A imagem do 1 vai ser quanto? 0, né, galera? Ele está no eixo, ó. Tá vendo? Depois consultamos o 3 também. A imagem do 3 está aqui, ó. Também é 0. E a imagem do 4 é 3, ó. Não é isso? Então, esse gráfico, rigorosamente, apresentou os mesmos resultados da fórmula. Claro, o gráfico é da mesma função. Então, evidentemente que tinha que apresentar os mesmos resultados. E por que, então, a gente precisa das duas fórmulas? Na verdade, algumas funções você não vai ter fórmula de equação, fórmulas para poder determinar. Nem sempre, né? Principalmente de estudos, valores experimentais. Às vezes você tem modelos matemáticos que se aproximam, mas é preciso entender as duas maneiras, né? Uma é, pelo menos essas duas maneiras, para dar continuidade no nosso estudo. Mais adiante, né, a gente vai estudar as principais famílias de funções e vamos ver como é que a gente constrói o gráfico partindo da fórmula, né? Eu tenho a fórmula, como é que eu construo o gráfico, né? Ou, se for o caso contrário, se eu tenho o gráfico, será que eu consigo obter a fórmula? Em alguns casos é relativamente simples, outros nem tanto, né? Nós vamos estudar algumas dessas funções mais importantes. Tudo bem? Então ficou claro aí, gente, ó, que essa função aqui, o gráfico mostrou que o menos 1 é transformado em 8. Ou, em outras palavras, a imagem de menos 1 é 8. A imagem do 0 é 3, ó, tá vendo aqui, ó? A imagem do 1 é 0, a imagem do 3 é 0, a imagem do 2 é menos 1, tá vendo aqui, ó? A imagem do 4 é 3, né? Se eu quiser olhar a imagem do